Existe na sua vida ou em alguma área da sua vida uma fraqueza que às vezes tira você do foco a ponto de você pensar que não é amado ou não é mais amada por Deus? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. Esse canal que tem a missão de abençoar você de uma forma prática através da palavra de Deus. E para a nossa meditação de hoje, eu trouxe um versículo encontrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9, apenas a parte A, que nos diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo recebeu uma revelação de Deus e foi até o terceiro céu. No começo ele não disse que era ele, mas depois a gente lendo todo o capítulo 12, a gente vai entender que era ele sim. E para ele não se exaltar, não estufar o peito, e pensar que ele era uma pessoa melhor do que realmente ele era, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás colocasse na vida de Paulo um espinho na sua carne. Alguns estudiosos conjecturam uma coisa, outras coisas, mas a verdade é que era um tipo de fraqueza na vida de Paulo, que aquela fraqueza às vezes lhe tirava o sossego. Só que quando ele orou pedindo para Deus tirar aquilo, Deus disse: não se preocupe, basta. A minha graça é suficiente na tua vida, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus dizendo, estava dizendo para Paulo e continua dizendo para mim e dizendo para você: a sua vida não precisa de um combustível a mais fora de mim, porque Deus está dizendo, querido, que ele não precisa de uma ajuda humana para ele manifestar a graça dele, o poder dele, a misericórdia dele, o amor dele na minha vida e na sua vida. É isso que Deus está dizendo. Deus não precisa de um combustível humano, Deus não precisa do poder humano, da força humana, não. Mesmo a gente sendo fraco, Deus ainda é capaz e pode manifestar o poder dele na minha vida. Dito isto, eu quero derramar um bálsamo sobre a sua vida com base na palavra de Deus. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, imagine na sua mente, e quem sabe você, o problema que você está passando nesse momento, porque afinal de contas existe uma área da sua vida onde você tem fraqueza. E às vezes essas fraquezas têm tirado você da presença de Deus. Tem feito com que você duvide se realmente Deus ainda ama você. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, é isso que eu estou dizendo, mulheres de Deus ainda se sentem afligidos ou afligidas por conteúdo adulto. Porque afinal de contas hoje a facilidade está grande, o mundo está dentro de casa, inclusive esse tipo de conteúdos. Eram pessoas que no passado eram viciadas nesse tipo de conteúdo, mas aceitaram Jesus, mas ainda assim tem que matar um leão por dia, porque ainda é uma área fraca na sua vida. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém quando peca, dizendo, pode pecar que eu estou aqui. Não. Mas no momento que eu vacilo, que você vacila, mesmo na sua fraqueza, se você voltasse para Deus, a graça dele basta na sua vida. Porque eu estou falando isso para você agora com base na palavra de Deus. É porque para apontar o dedo dentro da sua congregação, ou dentro da minha, ou quem sabe em outros lugares, existem muitas pessoas. Às vezes, querido, às vezes, querida, a gente se preocupa tanto em querer ganhar almas para o reino de Deus e não está errado, porque afinal de contas, foi o ide de Jesus. Ele não pediu, ele ordenou para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Só que às vezes existe uma alma sucumbindo do nosso lado e a gente não percebe. Pessoas que não estão conseguindo romper porque na sua vida ou em alguma área da sua vida existe uma fraqueza e essa fraqueza tem tirado a pessoa do foco. Tem pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, que quando pega o dinheiro esquece de Deus. E às vezes ela não faz isso porque é ruim, não é porque é uma pessoa má, não, mas é porque é uma fraqueza que ela precisa ainda da graça de Deus. E Deus é tão bom que quando essa pessoa se volta com o coração sincero, Deus ainda abençoa. É Deus dizendo, apesar da tua fraqueza, eu ainda continuo sendo Deus, ainda continuo tendo amor, ainda continuo tendo a primazia sobre a tua vida. É isso que Deus está dizendo para Paulo.
E Deus está me aconselhando e aconselhando você para a gente não focar na fraqueza, não focar no problema, não focar no pecado, mas ter a noção de que Ele continua sendo Deus acima de nós, apesar dos pesares. As pessoas, às vezes, querido, elas querem se libertar de algo da noite para o dia, e não é assim, existe uma trajetória a seguir. Existem pessoas que realmente, sim, que aceitam Jesus, ela consegue deixar um determinado vício do dia para a noite. Mas nem todo mundo é assim. E a gente não pode basear a vida da gente pela vida do outro, não. Cada um tem a sua vida diante de Deus. A experiência de Abraão foi de Abraão, a experiência de Jó foi a experiência de Jó. A experiência de Elias foi a experiência de Elias. A minha experiência é um tipo de experiência diante de Deus, a sua experiência é um tipo de experiência diante de Deus. Não é porque uma pessoa se livrou de um vício da noite para o dia que é obrigado você a fazer a mesma coisa. Seria aconselhável, bom, maravilhoso que fosse, sim, mas eu estou dizendo isso para acalmar você, não para apontar o dedo sobre o seu rosto e dizer que você está errado. Não, eu estou dizendo, mesmo que você esteja errado nessa sua fraqueza que você tem na sua vida, eu não sei se é na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, eu não sei. Mas Deus continua dizendo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus dizendo, apesar da fraqueza, eu continuo sendo Deus. Aí eu pergunto, o que é que tem tirado a tua paz? Aí agora, fazendo esse vídeo para você, eu me lembro de algo que aconteceu na minha vida. Alguns anos atrás, eu era dirigente de uma congregação em uma cidade do Maranhão, de um município do estado do Maranhão. E depois de um congresso muito abençoado, a congregação não tinha muita gente, mas o pouquinho de gente que tinha, a gente conseguiu, na graça de Deus, realizar um congresso muito abençoado. Mas pensa num congresso maravilhoso. E tudo mérito do Senhor, não foi nosso não. E aí foi aquela coisa maravilhosa, sabe? Eu fiquei todo exaltado no bom sentido, não orgulhoso, porque afinal de contas tinha dado certo. Eu agradeci os irmãos, as pessoas que não eram evangélicas, mas que nos ajudaram também, inclusive fazendo a boia na casa delas. Só que depois do congresso, pouco dia depois, querido, começou aquela frieza dentro do templo, dentro da igreja. E eu comecei a me questionar, alguns irmãos já não iam mais para os cultos. E eu fiz um exame de consciência, Senhor, será que eu estou em pecado? Ou o que é mesmo que está acontecendo? Que os irmãos não estão vindo mais para a igreja. E eu resolvi conversar com o meu pastor. Inclusive, no começo desse ano, partiu para a eternidade. Dormiu com o Senhor. Eu não quero dizer o nome dele aqui, porque talvez a família não vai gostar, apesar de ele era um grande homem de Deus, um homem que amava muito a obra do Senhor, que investia nos obreiros mesmo. E eu fui lá onde ele. Eu disse, pastor, está acontecendo isso, depois do congresso, os irmãos não estão mais assíduos nos cultos. E eu já fiz um exame de consciência, eu não estou em pecado, mas as coisas não estão andando como eu queria que andasse. E eu com aquele peso na consciência, assim, eu disse, o pastor vai dar uma repreensão severa sobre mim, porque é isso que a gente pensa. Mas em relação à vida com Deus, eu estava tranquilo. Na minha pequenez, eu estava tranquilo. Aí ele ouvia, eu disse, irmão Daniel, você está em pecado não, né? Eu digo, não, pastor, isso não. Ele disse, eu tenho uma coisa para dizer para você. Acalma o teu coração. Acalma o seu coração. Você tem que entender que a obra é de Deus. Mas apesar da obra ser de Deus, ela é feita por pessoas. As pessoas são igual o mar. Um dia a onda do mar está lá em cima e tem dia que a onda do mar está lá embaixo. É assim a vida do homem, a vida da mulher. Então volte para casa, tranquilo, acalme o seu coração. E continue colocando diante da presença de Deus, porque a obra é dele, ele se responsabiliza pela obra dele. Ô meu irmão, quando eu saí dali, da casa daquele pastor, parece que eu não estava pisando no chão, parece que eu estava com um foguete nos pés, flutuando.
porque eu pensava que ele ia me repreender. Não. Só que às vezes acontece isso diante de Deus com a gente. Às vezes a gente diz, Deus vai me castigar, Deus vai pesar a mão sobre mim porque eu fraquejei mais uma vez. O que você não pode é permanecer no erro. Não pode permitir que essa fraqueza tire você da presença de Deus todos os dias. Não. Mas peça a graça de Deus sobre a sua vida. Deus não tirou aquele espinho da vida de Paulo. Ele continuou com aquele espinho. Só que todas as vezes que Deus interviu na vida de Paulo, através da oração de Paulo, Deus estava lá com a graça dele. Porque, afinal de contas, a graça do Senhor basta, porque ela consegue trabalhar mesmo nas nossas fraquezas. Você lembra aí, agora, das vezes que mesmo fraco você cantou na igreja? Eu não estou dizendo uma vida de pecado, não. Eu não estou falando você que está numa vida de pecado, aquela vida premeditada, que você tem prazer de ter uma amante, que você tem prazer de viver aquela vida. Não, eu não estou falando desse tipo de jeito, não. Eu estou falando você que tem as suas fraquezas na vida e que você não tem prazer nisso e que você chora diante da presença de Deus. E você sabe que eu estou falando com você. Você sabe das vezes que você tem chorado diante da presença de Deus, que você tem soluçado, derramado as suas lágrimas e dito, Senhor, eu não aguento mais. E Deus continua contando com você. Você lembra das vezes que você cantou na igreja, mesmo nas suas fraquezas, e Deus abençoou? Você lembra das vezes que você ministrou lá na casa do Pai, lá nos cultos, na igreja, e Deus abençoou você apesar disso? Você lembra? É porque Deus, mesmo na fraqueza, a graça dele continua operante, inclusive na sua vida. E para encerrar o vídeo, para não ficar muito comprido, acalma o teu coração. Relaxa diante da presença de Deus, coloca a tua vida diante do cuidado do Senhor. Porque mesmo que você tenha espinho na carne, igual Paulo tinha, a graça dele é suficiente, ele se aperfeiçoa. Ele não precisa de combustível humano. Mesmo na sua fraqueza, ele continua abençoando você, guiando você, conduzindo você, até o dia que Cristo voltar, ou quem sabe você fechar os olhos e partir para o Senhor antes. Você está entendendo, querido? Não deixe com que essa fraqueza tire você do foco. Deus continua sendo Deus ainda hoje. Que Deus conforte o teu coração. Que todas as vezes que o diabo quiser soprar na tua mente dizendo que você não é mais amado do Pai, caia por terra. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Que Deus em Cristo abençoe você. Em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus. E até o próximo vídeo, se o Pai do céu nos permitir. Tá bom, querido? Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe, comente, nos abençoe. Em nome de Jesus.